Olá, irmãos. Hoje eu vim desfrutar com vocês o livro, né? Esse livro, A Glória do Ministério da Nova Aliança. E o tema de hoje, desse projeto maravilhoso, Projeto Livro na Minha Mão. O tema de hoje é o Ministério do Espírito. E como nós vimos nas mensagens anteriores, de acordo com as Escrituras, há somente um ministério e uma única linha ministerial, da qual todos nós fazemos parte. Nós fazemos parte da igreja, gerado pelo nosso Senhor Jesus na sua morte na cruz e na sua ressurreição. Esse ministério foi entregue à igreja lá atrás, no dia de Pentecostes. Vamos ler em Atos 2, de 1 até 4? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Vamos ver aqui. Ó Senhor Jesus. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o Senhor nos encarregou esse único ministério, e esse único ministério é do Espírito. O ministério tem um só foco, que é fazer a vontade de Deus. Vamos ler em 1 Coríntios 15, 45? 1 Coríntios 15, 45. Vamos lá? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último, porém, é espírito vivificante. Ou o último Adão tornou-se o espírito que dá vida. E agora nós vamos ler mais um versículo em 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, de 6. Né? Só um minutinho. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, 1 Coríntios 3, de 6 até 8. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia! E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será, amém, de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia! Esse ministério, irmãos, é do Espírito. E nós, por nós mesmos, jamais conseguiríamos executá-lo, fazer alguma coisa. Nós, na verdade, irmãos, não merecíamos isso, mas pela fé recebemos a bênção de Abraão, e a bênção de Abraão é o Espírito prometido. Vamos ler mais um versículo que está em Gálatas, Gálatas 3,14. Amém. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. O Senhor é o Espírito. Esse Espírito é o nosso Senhor Jesus, né? Porque o nosso Senhor Jesus, hoje, é o Espírito que está dentro em nós. Você crê? Vamos verificar o que o nosso Senhor Jesus falou em João 7,37. João, vamos buscar? João 7,37. Ó Senhor Jesus, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus, amém, e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, aleluia, porque nós cremos. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Enquanto o nosso Senhor Jesus não padecesse na cruz, morresse e Deus o ressuscitasse, isso é, o Senhor o glorificasse, o Espírito ainda não era dado, para se tornar o Espírito todo inclusivo.
Antes disso, a Bíblia, ela registra várias expressões, né? Como o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito da Santidade, mas ainda não havia o Espírito, porque ele ainda não havia sido glorificado. Mas graças a Deus que Jesus passou por todos esses processos, né? Morreu e ressuscitou. Agora, esse Espírito foi dado a nós, o Espírito, né? Para todos que creem nele. Você crê no Senhor Jesus? Então, você tem dentro de você o Espírito. O Senhor está em nosso interior e do nosso interior fluem rios de água viva. E nós não podemos reter esse Espírito maravilhoso, né? E nem reter todas as funções que estão dentro de nós, né? Que o Espírito executa. Vamos deixá-lo fluir como rios de água viva. Por isso o Senhor Jesus também disse em João 14, 16 e 17. Vamos ler? João 14, 16. Ó Senhor Jesus, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Senhor Jesus, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Senhor Jesus habitava com seus discípulos. Porém, o viver do Senhor era humano. Ele estava limitado ao tempo, estava limitado ao espaço. Mas hoje, como outro Consolador, ele pode estar para sempre conosco, em nosso espírito. Esse Espírito entrará em todo aquele que nele crê, né? Mas como nós fomos criados? Em Gênesis 2:7, fala assim. Vamos lá, rapidinho, em Gênesis 2:7. Ó Senhor Jesus, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. O homem foi feito assim, primeiramente do pó da terra. Deus fez, né, o nosso corpo veio do pó da terra, mas esse corpo era sem vida, né? Todos nós viemos a existir do sopro de Deus. A nossa ligação com essa terra é o nosso corpo físico. Nós não somos daqui, nós somos lá do alto, aleluia. A nossa essência, essa que nós vivemos temporariamente, né? Porque se a gente perder o sopro da vida de Deus, essa nossa essência vai embora, não é verdade? Por isso nós não precisamos amar tantas coisas aqui nessa terra. Ganhar dinheiro, ter muitas posses, né? Gastar toda a nossa energia aqui na terra, né? Porque a gente não leva nada daqui. E no livro de Jó, também há citações sobre o sopro de Deus. Em Jó 32:8 diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro de Todo-Poderoso o faz sábio. Aleluia. Amém. E também outro versículo que tem em Jó é Jó 33:4. Vamos ler? O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso nos dá vida, me dá vida. Amém. Porque é o sopro do Todo-Poderoso que nos dá a vida. Quem nos deu a vida foi o sopro de Deus. Nós somos sustentados pelo sopro de Deus. Toda a humanidade veio do sopro de Deus e todos nós fazemos parte de um todo. Mas, infelizmente, houve o pecado. E o pecado afastou, né, o homem de Deus e nos fez egoístas, individualistas e até divisivos, nos condenando assim à morte. Mas Deus, por não desistir de nós, dos seres humanos, ó Senhor Jesus, né? Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, né? Aleluia por essa porta aberta, irmãos. Por causa da queda do homem, o Verbo se fez carne, viveu na terra e foi à cruz, ressuscitou e agora é o Espírito, aleluia. O segundo sopro de Deus em nosso espírito. Então, assim, a intenção de Deus é de restaurar esse homem. Uma vez que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós o recebemos como o nosso Salvador, né?
e o Salvador da nossa vida. Ó Senhor Jesus, que oportunidade maravilhosa. Mesmo tendo sido contaminados pelo pecado, temos solução, aleluia. Todo aquele que crê que recebeu uma segunda oportunidade com o segundo sopro de Deus, amém. Esse segundo sopro é o sopro da vida, o sopro do Espírito Santo. Vamos ler em João 3, 5 e 6. João. Ó Senhor Jesus, João 3, 5 e 6. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aleluia! Em João 3,7 diz assim, não te admires, importa-vos nascer de novo. Então, assim, nós nascemos de novo e entramos agora no reino de Deus. Isso ocorreu quando recebemos o segundo sopro, o sopro do Espírito. Aleluia! Agora você pertence ao reino de Deus pelo novo nascimento, né? Somos da raça de Deus. Agora a nossa fonte é a mesma. Aleluia! Hoje somos parte do todo, né? Não há mais aquela brecha para que a gente seja individualista ou egoísta, né? Porque agora nós fazemos parte do reino, somos membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Por isso nós não temos a liberdade de fazer o que queremos, né? Nós fazemos parte de um organismo vivo, que é a igreja. Deus é o único e nos introduziu no único ministério da nova aliança. Assim levamos a cabo a vontade de Deus e o seu plano eterno, né? Esse ministério é do Espírito. Portanto, não temos a capacidade para executá-lo, contudo, com a nossa suficiência. Porque a nossa suficiência, igual fala em 2 Coríntios 3, vamos ler? 2 Coríntios 3, é melhor a gente ler, 2 Coríntios 3, 5. 2 Coríntios 3, eu estou em primeira. 2 Coríntios 3, 5. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. B. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Nós não somos capazes de pensar nada. A nossa suficiência vem de Deus. Com isso, nós podemos perceber que não devemos viver na dimensão dessa terra, mas na dimensão espiritual, porque nós somos lá do alto. Nós devemos viver no Espírito, aleluia, para viver na dimensão de Deus. Quando nós vivemos no Espírito, exercitando a fé, Deus se torna real para nós. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim, vamos ler? Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Rapidinho, vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nesse trecho, a palavra certeza é no original grego hipóstasis, cujo significado também pode ser substância, tornar real, né? Desse modo, a nossa fé pode trazer a realidade. A fé faz com que se torne concreto. A fé também é a convicção de fatos que não se veem, né? Esses fatos nos remetem a espiritual, né? E, Senhor Jesus, vivemos na dimensão da eternidade de Deus, que sejamos guiados pelo Espírito. E assim veremos quão grande obra Deus pretende fazer por meio de nós. Amém? Vale a pena, irmãos, nos consagrarmos para o cumprimento do plano de Deus. Esse Espírito que está dentro de nós permite-nos perscrutar as profundezas de Deus. E se vivermos no Espírito, seremos transportados, né, a essa dimensão celestial. No Espírito, os olhos do nosso coração são iluminados. Assim, quando a gente liga o interruptor, imediatamente a luz acende. Quando exercitamos o nosso Espírito, acessamos as riquezas de Deus.
Vamos supor, né? Um carro com tanque cheio, abastecido, completo, pode percorrer muita distância, igual o meu que é econômico, né? Agora imagine como é difícil empurrar um carro sem gasolina. Fica pesado, é ruim, é um esforço terrível, trabalhoso, cansativo. Agora, do mesmo modo, quando a gente tenta fazer a obra de Deus sem o Espírito, vai se tornar cansativo e faz a gente desanimar. Então, assim, irmãos, não use a sua força para fazer a obra de Deus. Ligue o Espírito, ande no Espírito, use o poder de Deus, né, que nos é disponível por meio do nosso Senhor Jesus. No livro de Gálatas, podemos ver 2 tipos de andar. Vamos ler Gálatas 5,16? Vale a pena a gente ir lá em Gálatas. Vamos abrir aqui. Gálatas 5,16. 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O verbo andar nessa passagem é em grego, peripatel. Nós já vimos isso, né? Que pode ser compreendido com andar livre, envolvendo todas as nossas atividades diárias. Quando a gente está arrumando a casa, quando a gente vai estudar, quando a gente vai trabalhar, em todas essas situações, nós podemos estar andando no Espírito, né? Em todas essas tarefas, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. O Senhor continua, por meio disso, trabalhando em nós. Aleluia. Com relação à obra de Deus e ao ministério da Nova Aliança, veremos que precisamos de outro modo de andar no Espírito. Mas aí já vai se chamar o estoiquel, que diz respeito a andar em fila. Como assim? Como se nós estivéssemos andando em marcha militar. Ele é revelado no versículo 25. Vamos ler? Lá no 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Gálatas 5,25. Então, no viver diário, temos um andar peripatel. Porém, no tocante à obra de Deus, à obra do Senhor, para permanecermos em unidade com os irmãos, precisamos desse andar estoiquel. Por esse andar, não atropelamos os irmãos, nem nos anulamos, né, uns aos outros, mas vamos andar juntos em direção ao mesmo alvo, reforçando o encargo do Espírito e a direção da palavra profética. O Senhor tem nos tornado seu exército, um exército de elite, treinando especialmente para a reta final, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, nós precisamos amar e apressar a volta do Senhor, vivendo esse único ministério do Espírito. Vamos andar em marcha, sendo um, para trazer o Senhor de volta, né? Essa é a nossa meta, a nossa suficiência, né? Aleluia! Por esse ministério, que é o ministério do Espírito. Portanto, irmãos, nós precisamos constantemente estar invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, vivendo no Espírito, tendo esse andar peripatel, que é no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, né? Com testemunho, nós somos carta viva desse Senhor Jesus, que vive dentro de nós, que fez todo esse processo para estar dentro de nós, né? Para fazer com que nós podemos executar o plano eterno dele, né? O sonho de Deus, completar todo esse plano eterno, derrotar Satanás, né? Que tem nos desanimado, né? Mas isso, se continuarmos a andar no Espírito, com esse andar também estoiquel, junto com os irmãos, em unidade, sem divisão, né? Sem egoísmo, né? Sem individualismo, nós vamos conseguir executar todo esse plano eterno através do nosso ministério da Nova Aliança, o nosso único ministério. Aleluia! Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua família, né? Que Deus abençoe a igreja. Louvado seja o Senhor!